Minha opinião, eu acho que a gente não está acostumado com isso no futebol brasileiro, mas isso acontece. O Mourinho faria isso, Jorge Jesus fez isso com o Neymar recentemente, de certa forma. O Guardiola joga duro também quando as coisas não vão bem, critica, cobra, enfim. Se querem profissionalismo, então tem que ser profissionalismo total. Se o jogador não está correspondendo, ele chegou a falar em deboche. Gente, não é a primeira vez. Já circula na internet, recuperados, vídeos do Davi Luiz falando sobre o Pedro, Dorival, que é uma pessoa super discreta, falando sobre o Pedro, né? A maneira que ele saiu do Fluminense também, a torcida tricolor tem muita bronca por conta da forma como ele se desligou do clube, queria sair, aí foi para Fiorentina, voltou para o Flamengo queria contratar direto ao Fluminense, enfim. Já existe aí um histórico, digamos assim. Eu defendia, né, que o Felipe Luiz cumprisse aquilo que prometeu, que é encaixar o Pedro no time. Ele falou lá atrás que ia encaixar o Pedro no time, pela qualidade que ele tem como atacante, como finalizador. Mas se ele não estivesse empenhando ou disposto a cumprir as determinações do técnico, aí não dá. Não dá para um time mudar a forma de jogar, que está funcionando, também lidera o campeonato, onde se impôs. Eu estava falando aí do São Paulo. O São Paulo não jogou mal porque não conseguiu. O Flamengo amassou o São Paulo. O Flamengo esganou o São Paulo. O São Paulo não conseguia ficar com a bola, passar do meio campo. Isso porque o Flamengo pressiona lá na frente muito forte. Muito forte. Eu tive a impressão que ontem voltou ainda mais pressionante, como diz o seu técnico, do que antes do Mundial. Acho até que o primeiro sinal, na minha avaliação, primeiro jogo, foi de que fez bem. O que o Bayern fez com o Flamengo tentou fazer outro com o São Paulo e conseguiu em vários momentos. Então, esse é o modelo de jogo que o Flamengo adotou, esse é o modelo de jogo que as grandes equipes adotam. Existe um episódio recente, até coloquei na minha rede social, daqui a pouquinho veremos o Luiz Henrique à beira do campo e o Dembélé em campo. Em setembro do ano passado, o Luiz Henrique criticou o Dembélé e disse que se não está preparado, se não cumpre as determinações, não serve. Isso foi em setembro. Agora, durante o Mundial, ele disse que o Dembélé pode ser eleito o melhor do mundo, que ninguém pressiona melhor do que ele, e já aconteceram lances de gols do Paris Saint-Germain nesse Mundial, inclusive a bola que ele roubou do Rüdiger, e que o Dembélé ligadaço, vai para cima e toma a bola e ajuda a pressionar, dificulta a saída do adversário e finaliza, faz gol, participa de jogadas de gol, né? 2 gols contra o Real Madrid foram de pressão dele, pelo menos. Uma em que ele pressionou e a bola sobra, né? O gol não é dele, mas o time marca, e depois o gol que ele toma a bola do próprio Rüdiger. Então, foi um negócio meio chocante, a gente não está acostumado com isso. Geralmente no futebol brasileiro há muito paternalismo, o Flamengo se imperou por muito tempo, e me parece que agora as coisas estão diferentes. E não é uma questão do Boto, que é europeu, não, o Felipe Luiz, que é um profissional também forjado na Europa, né? Então eu entendo que isso faz parte, foi realmente uma medida drástica, uma tentativa, acho que de salvar a relação com o jogador. Agora, se ele não faz isso, como é que fica também o ambiente? Você escala um jogador que de repente no treino não se dedica tanto, ele cobra dos outros que marquem, que corram, Ele falou que o GPS lá foi pior em tudo. Como assim o pior em tudo? O jogador que voltou, que se dedicou tanto para voltar de uma lesão grave, o que está acontecendo? Aí você junta isso com o Davi Luiz falando sobre ele, o Dorival falando sobre ele, Rogério Ceni, né, numa coletiva, quando ele substitui o Pedro, coloca o Muniz e o Pedro sai insatisfeito, o repórter pergunta para ele, o Ceni fala, realmente não foi legal e tal, né? E o episódio mais famoso, quando ele foi agredido, é óbvio que a agressão ofuscou tudo o que aconteceu, porque a agressão é um erro muito grave que suplantou o erro que ele teria cometido, porque a raiz do problema ali qual foi? Ele teria se recusado a fazer o aquecimento, porque o jogo estava no final. Isso é insubordinação. Se o técnico quer que o jogador aqueça para entrar, caso precise dele, ele tem que aquecer, ele é pago para isso, faz parte do trabalho dele. E ele teria se recusado, daí o preparador físico do São Paulo perdeu a cabeça, o agrediu, obviamente cometeu um erro maior, e isso acabou transformando o jogador em vítima, e foi vítima de uma agressão. Mas isso teria acontecido se ele tivesse cumprido as ordens, feito aquilo que é a obrigação dele como jogador. O técnico mandou aquecer, você aquece. Você pode estar pé da vida porque você queria entrar, não vai entrar do jogo. O jogo está acabando. A chance de entrar é para jogar 1 minuto. Mas é sua obrigação, cara. Você tem que ficar lá e se aquecer. Está insatisfeito, conversa depois com o treinador, troca uma ideia. Uma conversa profissional, problema nenhum. Então, embora o Pedro seja um cara muito discreto, muito religioso, aquela coisa toda, ele tem um histórico aí
que chama atenção com relação a reações que ele eventualmente apresente quando está insatisfeito. Aí faz o quê? Passa a mão na cabeça, vai empurrando, joga para baixo do tapete. O Felipe resolveu chutar o balde. Eu acho que ele protegeu o grupo, mostrou que com ele não vai ter moleza, que quem não quiser seguir a risco aquilo que está sendo cobrado no clube não vai se criar. Agora cabe ao Flamengo não vender. Não vender por qualquer valor. A multa dele para o exterior é de 250 milhões de euros, 200 milhões de euros. E a multa para o Brasil é de 750 milhões de reais. Claro que ninguém vai pagar isso tudo, mas não é qualquer 10, 15 milhões que tem que vender. Tem que vender pelo valor justo do mercado. Avaliar quanto realmente seria razoável para um jogador do perfil dele, na idade dele. E se aparecer alguém disposto a pagar, vende. Porque agora vão pipocar 1000 ideias. O tal clube está interessado. Acho impressionante como é que horas depois os clubes já estão interessados. Como se tivesse uma etiqueta de preço sem liquidação. Não tem. Apesar do que foi falado lá atrás, né? Não tem. O presidente do clube dificilmente vai liberar por 15 milhões, vai? Não vai liberar. Eu duvido. Não acredito mesmo. Aliás, o BAP deu uma entrevista lá para Flamengo TV e eu concordo com muita coisa que ele falou ali sobre relação profissional e tudo. Eu acho que é isso mesmo. E no Flamengo, no futebol brasileiro, a torcida do Flamengo especialmente, há muito tempo cobra profissionalismo, é amadorismo, o Marcos Braz é amador, esse amadorismo não dá. Gente, cobrança profissional. Ué. E é muito contraditório, porque o Pedro se empenhou tanto para voltar da lesão, muitos elogios recebeu pela forma como ele se empenhou no tratamento, e de repente ele é protagonista de uma situação como essa. A não ser que ele apresente o GPS com números que desmintam o Felipe Luiz. Acho pouco provável isso acontecer, né? Creio que o Felipe não seria inconsequente a ponto de falar o que falou sem ter esses números à mão. Então, diante disso, eu acho que é uma situação que pode ser um divisor de águas para o bem ou para o mal. Quando ele foi agredido, foi para o mal. O Flamengo perdeu tudo na temporada a partir dali. A coisa desandou. Agora, pode ser uma coisa, pode ser outra. Mas eu acho que qualquer cobrança profissional nesse ambiente tão contaminado por mentalidade amadora que é o futebol brasileiro, acho que é sempre necessário e saudável. E acho que me pareceu bem grave o que aconteceu durante a semana. Para o técnico ter essa reação, gente, bem grave. E é uma coisa que me parece cumulativa. E outra coisa, o Flamengo jogou daquela maneira ontem porque é a forma como o Felipe vem fazendo o time jogar há algum tempo. E para isso todo mundo tem que correr, tem que trabalhar. Ele não vai ter a velocidade do Bruno Henrique, mas ele pode melhorar. E ele melhorou com o Tite nesse quesito. Então cabe a ele seguir aquilo que o técnico está pedindo, treinar e se empenhar. Né? Ou então pedir o empresário dele para arrumar um clube que queira levá-lo embora. Agora, será que nesse clube onde ele vai jogar, eventualmente, se ele for vendido, ele vai ter esse privilégio de não ter que se empenhar tanto no jogo sem bola? Ou será que o seu futuro técnico, numa eventual saída do Flamengo, vai cobrar a mesma coisa? Porque isso que o Felipe está cobrando não é uma invenção do Felipe Luiz. É o jogo que se joga. É o jogo que a gente vai ver daqui a pouco aqui. Vai ver muito isso daqui a pouco aqui. E o caso do Dembélé, eu acho que está bem aí, bem exposto, né? Envolvendo o Luiz Henrique, que nesse momento parece ser o técnico de maior destaque, né? Do futebol internacional. Parece não, ele é o cara que está hoje no maior evidência. Né, eu falei também, né, eu concordo totalmente com o Mauro, foi exatamente o que eu falei lá no começo, que eu acho que pode ser um paradigma aí no futebol brasileiro, que lembra o que o Luiz Henrique fez no Paris Saint-Germain, só que o Mauro, aproveitando aí que você ainda está com a internet, né, já está aí no estádio, só perguntando uma coisa, a informação que você trouxe é que o Flamengo quer seguir com o Pedro, que o Flamengo quer, né, recuperar o Pedro. Mas, sendo muito sincero, diante da coletiva de imprensa que foi, eu acho difícil, porque já ficou claro, né, em outros episódios, como você disse, que o Pedro é meio mimado no vestiário, quando não é feita a vontade dele. É meio complicado. Parece uma coisa, porque ele tem aquela postura, né, um cara quietão, é um cara sossegado, até fora de campo, mas tem aí essa vaidade, tem esse ego de não me toque. Estou aqui, estou tranquilo, mas faço biquinho quando vou para o banco, né? Ou quando não estou sendo escalado nos treinos, como aconteceu aí nessa notícia que eu trouxe aí em primeira mão e que o Felipe Luiz confirmou na coletiva de imprensa. Mas a pergunta que eu te faço, você acha, Mauro, que é possível recuperar o Pedro depois dessa coletiva? Ou você acha difícil? Ou você acha que ele vai acabar sendo negociado? Difícil de contornar, depende do jogador. O técnico colocou as cartas na mesa, quer que ele se desculpe com o grupo, que ele mude a sua conduta. Se ele tiver a humildade de entender que ele é minúsculo perto do Flamengo, vou repetir, o Pedro, como qualquer jogador, ele é minúsculo perto do Flamengo,
tá? E que jogar no Flamengo é uma honra para ele, se ele entender isso, entendeu? Ele vai, entende, reflete, conversa com o técnico e segue seu caminho. Faz igual o Dembélé. E em campo copia o Harry Kane, que ele viu do banco jogar. Deve ter prestado atenção. Se não prestou, errou. Deveria ter prestado atenção. Vai ser um jogador melhor, se ele fizer isso. Se ele fizer isso, vai ser um jogador melhor. E vai se valorizar, vai se destacar, vai voltar a fazer gols e fica tudo bem. Ele não precisa ser amigo do Felipe Luiz. Ele não precisa tomar café com o Felipe Luiz, visitar a casa. Ele tem que seguir aquilo que o técnico quer, trabalhar bem. É isso. Ponto final. Agora, se ele quiser fazer, sei lá, beicinho, não estiver satisfeito, quiser ir embora, aí o empresário dele, que aliás é muito poderoso, né? Tem um trânsito danado aí no mercado, é um cara muito influente, que consiga uma proposta que satisfaça o Flamengo. Só não acredito que o Flamengo vai entregar de mão beijada. Não acredito. Acho que, mesmo que outras pessoas no departamento admitam em algum momento que ele possa valer o valor X, eu acho que o BAP vai jogar duro. Acho que o presidente do clube vai jogar duro. E é o que ele tem que fazer. Se não fizer isso, vai estar agindo errado. Vai estar agindo errado. Se não, fica lá treinando. E quando tiver condições, joga. É bom para ele. Vai voltar para a seleção se não estiver jogando? Né? Será que o Ancelotti, que é o Pedro mais participativo, atuando com mais intensidade, ou o Ancelotti gostaria do Pedro dessa maneira, que não convence o Felipe Luiz a escalá-lo? Como é que o técnico da seleção brasileira gostaria de ver o Pedro? O que vocês acham? É pro bem dele, cara. É pro bem dele. Foi uma conversa dura? Foi uma conversa não, né? Foram palavras duras do técnico, mas é pro bem dele. É uma cobrança profissional. Agora, para chegar nesse ponto, eu imagino que isso já vem de uma bola de neve de muito tempo, né, gente? De muito tempo. O Felipe Luiz estava muito incomodado ontem. E ele fala que tem os números. Esse é o ponto para mim. Você pode falar a palavra de um contra a palavra do outro. E em off, pessoas do clube confirmam isso. Pessoas do clube, dessa gestão, tá? Gente que foi de outra gestão, confirma. Falei com pessoas, hoje pessoas do plural, e diz, de fato, o Pedro às vezes tem esse comportamento, porque até as pessoas falam que é uma pena, ele é um cara legal, a gente gosta dele, mas ele não aceita muito bem, então as pessoas falam isso. Então, cara, amadureça. Tudo que o Pedro precisa agora é falar com quem seja amigo dele, que fale a real para ele, e não que passe a mão na cabeça. Esse é o problema. Agora, no Brasil isso é muito comum. Como é a conduta do Neymar, do Gabriel, vários grandes jogadores. As pessoas se cercam, o jogador se cerca de amigos, que na verdade são paparicadores. Pai, mãe, muitas vezes, e aí fica nesse negócio. E às vezes tem que ser cobrado como gente grande. Não só paparicadores, né, Mauro? Não só paparicadores, eles são dependentes desses jogadores. Eles moram com esses jogadores, eles são mancados por esses jogadores. Então o cara não tem nem condições, muitas vezes, de falar a real. Falar, cara, gosto de você, tu é meu amigo. Tá errado aqui, cara. Porque o amigo é o que fala aquilo que você não quer ouvir. Esse é o amigo. Eu sempre tive isso como princípio básico da vida. O meu amigo é aquele cara que vai chegar pra mim quando eu faço uma bobagem e fala, cara, tu errou, pô. Tá errado. Não tá vendo que tá errado? Esfreia a cabeça. Tu tá errado. Por isso. Putz. E me parece que ele tá errado, né? Porque se o técnico fala que tem os números, que ele foi o pior em tudo, gente, em tudo, como é que ele consegue ser o pior em tudo? O que fica a sensação? De que tá todo mundo correndo, se esforçando, querendo lugar no time, e ele não. Por quê? Então o time vai mudar a forma de jogar para atendê-lo. E está funcionando. O Flamengo tem um artilheiro do campeonato. O Flamengo está liderando a competição. Então, por que vai mudar a forma de jogar? Tem sentido? E outra coisa, nas últimas vezes que ele entrou em campo, ele não rendeu aquilo que pode render. A gente até entende, voltando de uma longa inatividade, mas realmente, sabe, eu entendo isso como uma discussão profissional e talvez assim, algo que a gente não está acostumado no Brasil. Mas é muito recente aqui o Luiz Henrique falando do Dembélé. A gente foi em setembro. Deixou bem claro, não está pronto, não serve, não joga. E hoje ele fala, o Dembélé é o melhor do mundo, tem que ser eleito o melhor do mundo. Por quê? O jogador entendeu. Estamos falando do Dembélé. O Dembélé custou ao Barcelona, quando comprado, cerca de 120 milhões de euros, se não falha a memória, algo próximo de 116, por aí. Ele e Felipe Coutinho foram comprados logo depois que o Neymar foi vendido ao PSG. Um dos jogadores mais caros da história do futebol, um jogador valorizadíssimo. E hoje está vivendo o melhor momento da carreira dele. E o técnico, que é o técnico do momento, o elogia meses depois de tê-lo criticado. Porque o cara parece que entendeu, né? Entendeu que era pro bem dele. E, gente, o futebol hoje é isso. O futebol hoje é isso. Sabe, quem quiser jogar em alto nível
tem que entender isso. E o que o Felipe está tentando fazer no Flamengo, já está fazendo no Flamengo, é colocar em prática, de fato, uma forma de jogar que o Flamengo já teve, como, por exemplo, com o Jorge Jesus, o Flamengo fazia isso, mas de uma forma talvez um pouco mais ainda radical. Até pelas transformações que o jogo sofreu de 2019 para cá. A gente está cansado de ver isso aqui no Mundial, gente. Como é que o Bayern de Munique eliminou o Flamengo? Pressionando a saída de bola do Flamengo. Como é que o PSG eliminou o Bayern de Munique? Pressionando a saída de bola. O primeiro gol do PSG é uma bola roubada do Harry Kane, no campo de defesa, e o gol do Doué. Assim que o PSG abriu o placar e começou a despachar os alemães da competição. É isso, a gente vai ver isso daqui a pouco, Chelsea e PSG. Essa situação vai acontecer, possivelmente lado a lado, momentos diferentes do jogo. É o jogo que está se jogando. É uma novidade? Não, não é uma novidade. Marcar a saída de bola do adversário não é uma novidade, mas isso tem sido cada vez mais intenso. E note, é a forma como um time se defende. Ontem, o São Paulo está muito mal, está perto do rebaixamento, mas é o São Paulo, cara. Um técnico novo. Vocês viram o que falou depois do final lá, o técnico Crespo? Ele deu graças a Deus praticamente, porque ele não vai jogar com o Flamengo toda semana. Porque ele sentiu que o time dele ficou asfixiado. Ele jogou contra uma equipe que está jogando de uma maneira que não é comum no futebol brasileiro. Que incomoda, que causa desconforto. E isso precisa de quê? De muita condição física, envolvimento, interesse e desejo de todos participarem dessa forma. É para o bem dele. Eu, sinceramente, acho que se o Pedro for maduro, ele vai parar, pensar, fazer uma avaliação e tentar seguir o caminho dele. Agora, se surgir uma proposta maravilhosa, que ele saia do Flamengo e seja feliz. Agora, eu acho que não vai ser 15 milhões não, cara. Acho que vai ser bem mais do que isso. Não creio que o Mbappé vai ceder assim facilmente o jogador, não. Eu concordo com o Mauro. Eu acho que o Mbappé vai querer pelo menos uns 25 milhões de euros e não é fácil você ter uma proposta de 25 milhões de euros no Pedro. Ô, Vamp, o Mauro lembrou essa situação do Dembélé, né? Que realmente é um baita de um exemplo. Porque eu nem sabia, para ser sincero, que o Luiz Henrique tinha criticado o Dembélé abertamente. E o Mauro traz essa situação. Foi criticado, falou que ele não teria vaga no PSG se não fosse disciplinado, né? Se não jogasse no estilo que ele queria, mas ali colaborativo, né? O estilo do Dembélé. E hoje o Dembélé simplesmente vai ser eleito o melhor jogador do mundo. Porque ele vai ser eleito o melhor jogador do mundo. Ele é o campeão da Champions, sendo o cara desse PSG. Ele provavelmente vai ser o campeão desse Super Mundial, dessa final que o Mauro tá lá no estádio, já a gente vai falar sobre ela. Hoje contra o Chelsea. Inclusive que a gente tem R$100 em jogo. É bom a gente lembrar disso. E o Dembélé tá jogando esse bolão. Pode ser um exemplo para o Pedro ou você acha que no Brasil é diferente, como você falou, e o clima para o Pedro vai ficar insustentável? Porque é um baita exemplo, Vamp. O Tico, o Dembélé, a gente sabe que os jogadores franceses, né, com aquela... Os jogadores franceses vêm de várias culturas, né, vários países diferentes pela colonização, né. Muita gente falava que o Benzema não cantava um hino, né. O Dembélé, ele vem da mesma quebrada que o Mbappé, os dois são amigos desde de criança. O Dembélé já teve problema, não é no Paris Saint-Germain, ele tinha problema já no Barcelona. Ele ficava com os amigos, com os parça, fazendo um campeonato de PlayStation e não dormia. Não dormia, os caras tinham que buscar ele em casa para treinar. O Xavi já deu bronca nele publicamente. E olha que o Xavi gostava bastante dele, né? O Xavi era apaixonado pelo Dembélé, mas ele quebrava. O Luiz Henrique chega, o Luiz Henrique sempre foi o primeiro jogador que jogou muita bola, sempre de muita personalidade. Eu lembro aquela cotovelada que o Tassotti dá nele na Copa do Mundo. Aí até na terra do tio Sam. E o Luiz Henrique com ele não tem isso, não. Ele chega junto mesmo, não é porque ele ganhou a Liga dos Campeões, que não é a primeira, já ganhou com o Barcelona. Ele já tinha brigado já com o Messi, com o Soares, com o Neymar, né? Já tinha se imposto. E chega no Paris Saint-Germain, ele se impõe primeiro com o Mbappé e com o Dembélé. Aí o Dembélé vem e está fazendo uma temporada que está fazendo agora, se eu não me engano, está com 35 gols na temporada. Ele nunca fez isso. E sempre foi um cara muito importante. Tanto que, quando ele vai para o Barcelona, ele vai para substituir Neymar. Ele vai para substituir Neymar quando ele vai para o Barcelona. Aí vive uma grande temporada. Eu acho que, sim, independente do jogo de hoje à tarde, ele vai ser escolhido o melhor jogador da temporada. Né? Eu não acho o Dembélé melhor que o Mbappé. Acho o Mbappé muito mais jogador, mas... eu até concordo com o Flávio, o Fluminense é o quarto melhor time do mundo? Não. É o terceiro melhor time do mundo? Mas dentro da competição ele foi o quarto. O Dembélé tem uma temporada muito boa, mas eu coloco
uns 5, 6 jogadores melhor que ele. Mas na temporada ele foi melhor. Então, se quiser, o Pedro vai pegar exemplo do Dembélé, eu não sei se o Pedro vai pegar exemplo do Dembélé ou não. Agora eu sei que não é um jogador que não é barato pro Flamengo. É um cara que tem um salário alto. É um jogador importante dentro do mercado, voltando de lesão. E você vê que ele é tão importante, já falei. Ele não se lesiona treinando no Flamengo jogando. Ele vai para onde se lesiona, de todo mundo que está na seleção do seu país. Ele machuca lá. Agora, como ele já jogou com o Felipe Luiz, já foi do campeão de Libertadores, foi do campeão brasileiro junto, Bruno, também, né? Campeão brasileiro em 2020, sim. Já ganharam título junto pra caramba, pode chegar e sentar e conversar, olhar um na cara do outro, né? O Boto participar, que é o diretor. O diretor tem que estar nesse momento junto para acalmar os ânimos, a própria diretoria. Porque os capitães, Vamp, os capitães você acha interessante? Danilo, Alexandre, jogadores mais velhos ali. Por exemplo, o Gerson, se tivesse no plantel, que era o capitão, poderia também... Porque todo mundo jogou junto aí, pô. Eles foram tudo campeão. O Felipe Luiz não tem uma carreira de 10 anos como treinador, não. Outro dia o Felipe Luiz estava dando volta no campo com o gol de Pedro, no Libertadores, pô. O Gabigol fez os gols na final. O Pedro foi eleito o artilheiro da Libertadores e o jogador da América. Como o Bruno Henrique também, que já está há um tempão, né, aí. Então, essa hora os caras vão ter que ter vindo, porque a gente tá falando aqui, mas na tarde de hoje, nesse momento, tá tendo fumaça. Tá tendo fumaça. Ou os representantes, o Mauro falou aí, eu não sei nem quem são os empresários do Pedro. Ou vai vir arrumar essa proposta aí que ele falou que tem, você falou que até o Zenit tá interessado, ou vão ter que reunir, botar panos quentes, porque ao mesmo tempo que falou que esses números tudo aí, foi o pior em tudo na semana. Agora, ele falou, o Pedro foi o pior em tudo na semana. Então foi essa semana que voltou do Mundial, que o Pedro deve ter ficado puto porque não jogou contra o Bayern de Munique. Mas eu vou te fazer uma pergunta, Tico. Se o Juninho Azerbaijão for o melhor em todos os números, tu bota o Juninho de titular no time? Hoje não. Hoje não. Mas o Felipe Luiz fala que foi na semana, né? Ele não fala disso, ele falou que foi nessa semana o Pedro foi o pior em tudo. Sim. Mas não coloco porque quando teve chance mostrou muito pouco. Ele mostrou foi no Fla-Flu, né? Pra mim o jogo que ele mostrou realmente alguma coisa foi no Fla-Flu que ele entrou e mudou o jogo. Mas... e digo mais, tá? E normalmente no futebol... O Cebolinha nunca faz nada. O Cebolinha ontem ele teve uma finalização na cara do gol que ele chuta em cima do zagueiro. Ele tem... quantos metros tem o gol, Bruno? 7. Porra, ele tem 7 metros. Ele tava com o gol aberto, ele chutou em cima do zagueiro. O Cebolinha é 1, que a paciência já tá no limite. Ô, Tico, normalmente no futebol, a gente fala Banguzinho é o time reserva. Normalmente o Banguzinho tem números melhores do que o time titular. Sempre. Porque o cara sabe que é titular, Flávio, vai jogar. Tu acha que os números de Ronaldo e Rivaldo em 2002 era melhor do que Edilson, Luizão, ou eu, qualquer outro? O titular normalmente tá sempre jogando, então os caras se poupam mais. Não tô falando que é o caso do Pedro. Mas o Pedro era titular absoluto do Flamengo, né? Mas se lesionou, aí tá nesse impasse aí, né? Eu acho que nem são os números, né, que falaram mais alto. Eu acho que é o deboche, como disse o Mauro César Pereira, é o migué, é sair sim no treino do meio, sair do treino, avisou, mas saiu do treino, né? É você incomodar seus companheiros. Cara, me desculpa, vocês falaram que até o time pode ficar incomodado. Do jeito que o Flamengo jogou ontem, tá muito claro que o Flamengo jogou também para provar. Olha aqui, ó. Olha a intensidade que a gente tem.